conhecidos do Novo Testamento, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, a multidão fica maravilhada com esse milagre. E o apóstolo João diz que eles olham para Jesus e querem fazer de Jesus um rei. Eles queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei. O que acontece nesse momento? Quando Jesus ele percebe o propósito, o intento do coração do povo, porque até então ninguém havia dito nada, mas Jesus, conhecedor do que passa na mente e no coração do homem, antes que o povo colocasse para fora o que eles estavam intentando, Jesus ele já sabia. Então, quando Jesus percebe a intenção da multidão, Jesus vai tomar uma atitude imediatamente. Ele olha para os discípulos e manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Marcos, ele já é um pouco mais duro. Marcos diz que Jesus, ele obriga os discípulos a entrarem no barco. Essa palavra obrigar, ela nos leva a entender que Jesus não negociou com os discípulos. Jesus não sugestionou os discípulos. Jesus deu uma ordem para que eles entrassem no barco e eles só tinham ali uma coisa a fazer: obedecer e obedecer. Sem entender muito o que estava acontecendo, os discípulos resolvem obedecer. Entram no barco e vão em direção ao outro lado, que segundo a Bíblia, Jesus olha para eles e diz: vocês vão, eu vou despedir a multidão e depois eu encontro vocês. Depois eu vou. Os discípulos entraram no barco, sem saber muito o que está acontecendo, eles vão. Jesus despede a multidão e após ter despedido a multidão, ele não vai de imediato. Ele sobe para o monte e no monte ele fica sozinho com o Pai. E enquanto os discípulos estão navegando, o texto diz que quando eles chegaram no meio do mar, levantou-se no mar uma tempestade terrível, tão forte que até os discípulos mais experientes na área da pesca ficaram com medo. E o que deve ter passado na mente dos discípulos? Jesus nos tirou de um lugar onde nós estávamos tão tranquilo, tão bom, nos deu ordem para que nós viéssemos para cá, e agora nós estamos em uma situação de perigo. E ele nem sabe o que nós estamos passando aqui. Os discípulos só entraram naquele barco porque eles decidiram obedecer. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque não fazia parte do planejamento dos discípulos entrarem no barco aquele dia, aquela hora e irem para o outro lado. Eles só estão no barco naquele lugar porque eles resolveram obedecer. E todas as vezes que nós falamos de andar em obediência, caminhar em obediência, a primeira coisa que vem na nossa mente é: se eu resolvi obedecer, entrar no caminho da obediência, o que me espera nesse caminho são somente flores. É o que nós pensamos, é o que nós queremos. Deus. Porque quando nós decidimos trilhar o caminho da obediência, o que nós esperamos é receber flores, receber coisas boas. Só que aqui eu entendo que não é pelo simples fato que a gente resolveu obedecer, que significa que nós estaremos isentos de passarmos por tempestades. Porque quem obedece também passa por tempestade. Porque quem obedece também fica enfermo. Quem obedece também a porta fecha.
Quem obedece também é perseguido. Quem obedece também passa por dificuldades. Por quê? Porque o mesmo vento que bate na vida do desobediente, ele bate também no barco do obediente. Meu Deus! A mesma dificuldade que bate na vida do ímpio, bate também na vida do crente. Terrível. A tempestade bate no desobediente, bate no obediente. Só que há uma diferença. A tempestade que bate no barco do desobediente, ela vem para correção, ela vem para corrigir, ela vem para acertar, ela vem para pôr na trilha. E o que bate no barco do obediente, pastor? A que bate no barco do obediente, ela vem para ensinar, ela vem para glória, ela vem para elevar o nosso nível de fé e de intimidade, de experiência com Deus. Mas não se espante, por quê? Porque o crente fiel também passa por tempestade, o crente fiel também passa pelo vendaval, o crente fiel também é perseguido. Jesus manda eles para o olho do furacão. E o que eles devem ter pensado? Jesus nos tirou do lugar seguro e nos colocou no lugar de perigo. Porque na mente deles, enquanto eles estavam em terra, eles estavam no lugar seguro. Sim ou não? Sim. Eles estavam num ambiente que deveria ter sido o ambiente da folga, o ambiente das férias, o ambiente da tranquilidade. Daí de repente Jesus vira para eles e diz assim: entrem no barco e vão para o outro lado. Sem entender, sem saber porquê e sem direito de refutar o que Jesus está pedindo, eles entraram e foram obedecendo. Então quando eles chegam no meio da tempestade, eles pensam: Jesus nos tirou da tranquilidade, do seguro e nos colocou em perigo. Só que na mente de Jesus é o contrário. Na mente de Jesus é o contrário. Eu vou te explicar por quê. Quando foi que Jesus resolveu dar ordem aos discípulos para entrar no barco? Depois que ele descobre a intenção do coração da multidão. Qual era a intenção do coração da multidão? Arrebatá-lo e fazê-lo rei. Por quê? Porque a multidão não havia entendido qual era o sentido, o real sentido da missão de Jesus. Eles olhavam para Jesus e viam uma esperança política. Eles olhavam para Jesus e viam alguém que poderia reinar em um trono corruptível, em um trono terreno, e livrá-los do jugo de Roma e estar em cima deles. Só que Jesus sempre deixou bem claro: o meu reino não é corruptível, o meu reino não é desta terra, o meu reino meu reino é celestial. Então quando, pastor Adriano, Jesus olha para a multidão e entende que a multidão está com esse intento, ele olha para os discípulos e sabe que os discípulos, se a multidão revelasse, os discípulos apoiariam a intenção da multidão. Por quê? Porque os discípulos ainda não haviam também compreendido na totalidade qual era o real sentido da missão de Jesus. Então Jesus, sabendo que os discípulos não estavam prontos para aquele tipo de assunto, o que ele faz? Antes que a multidão expusesse esse desejo e corrompesse os discípulos e tirasse os discípulos do trilho que Jesus estava colocando, Jesus dá ordem de sair daqui e vão para o outro lado. Então quando eles chegam na tempestade, eles estão pensando: Jesus nos colocou em uma situação de perigo, mas Jesus está dizendo: não, muito pelo contrário, eu tirei vocês da situação de perigo que vocês nem sabiam e coloquei vocês em uma situação de segurança. Mas era a tempestade, Senhor, mas se fui eu que coloquei, eu sou capaz de te manter seguro no meio da tempestade. Por que Jesus me tirou de lá e me colocou aqui? A resposta foi para sua própria segurança. E às vezes a gente não entende e diz: meu Deus, este tempo que eu estou vivendo é um tempo de dificuldade. Eu estava em um lugar tão bom, tão seguro. Deus me tirou de lá e me colocou aonde eu estou. E aonde eu estou, eu estou passando por dificuldade. Jesus está dizendo: não, muito pelo contrário. Você estava correndo perigo lá e nem sabia. Então eu te tirei de lá e te coloquei aonde você está. Aqui vai a resposta para algumas perguntas que você fez. O porquê de algumas pessoas terem saído do seu convívio no ano de 2023 e você entrou 2024 sem elas. Jesus está dizendo: eu tirei, foi para
própria segurança. Por que algumas pessoas não te procuram mais para a tua própria segurança? Jesus está dizendo, se é para te manter seguro, eu sou capaz de fechar a porta, de quebrar ciclos, de mandar para a tempestade, mas eu não vou te perder. Será que você pode dizer para alguém que está perto de você, entendeu? Foi para a sua própria segurança. O que Deus está fazendo não é para te oprimir, não é para te humilhar, não. O que Deus está fazendo, Ele está dizendo, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, é para a sua segurança, não vou por meio da tempestade. Glória! E aqui eu aprendo uma coisa, o quê? Nós não devemos julgar a nossa segurança de acordo com as circunstâncias, quando o assunto está na direção de Deus. Aleluia. Por quê? Porque quando o assunto é seguir a direção de Deus, o que, ao meu ver, parece ser seguro, é perigoso. Quando o assunto é trilhar a direção de Deus, o que, ao meu ver, parece ser perigoso, é seguro. Então a gente não tem como a gente saber se um lugar é seguro ou perigoso. Deus te colocou, então é seguro. Mas o cenário não é um cenário de segurança. O cenário não é um cenário bom. Mas foi Deus que colocou, é seguro. Aleluia. Então, qual é o lugar mais seguro para os discípulos estar nesse momento? É em terra ou é no mar, no meio da tempestade? No meio da tempestade. Por quê? Porque no meio da tempestade foi aonde Jesus colocou eles. Quer ver? Jonas, qual foi o momento mais seguro que Jonas esteve no meio da tempestade? Foi no porão do navio? Não. Foi do lado dos marinheiros? Não. Foi na proa? Não. Na boca? Não. Qual foi o momento mais seguro que Jonas esteve no cenário da tempestade? Foi dentro do ventre do peixe. Glória. Porque se ele continua no navio, ele morre. Agora, está dentro do ventre do peixe, quem está dentro do navio está dizendo, essa hora já morreu.